O Carl Sagan tinha essa frase que era: vivemos em uma sociedade esquisitamente dependente da ciência e da tecnologia, na qual quase ninguém sabe nada sobre ciência e tecnologia. Eu sei que você vai dizer, não, mas a gente conhece, eu fiz lá um cursinho de computação. Computador é muito mais complicado do que isso, né? São milhares e milhares. Eu compilo aqui o Android, são mais de 1.200.000 arquivos. Eu ia falar linhas, são mais de 1.200.000 arquivos. Tá? E sem contar que às vezes esse arquivo dentro dele tem uma função que faz um upgrade num firmware. Firmware é tipo como se fosse o sistema operacional de alguns chips. Tá? Então alguns chips têm uma espécie de um mini sistema operacional. Então ele faz esse... Inclusive, às vezes, você tem um firmware grandão e dentro desse firmware grandão você tem vários firmwares pequenininhos. Tem mais essa também. Enfim, e dentro do Android, às vezes você tem funções que fazem upgrades de firmwares, desses mini sistemas operacionais de vários outros chips e tal. É difícil, muito difícil você saber mexer nessas coisas. E ainda sobre o Cloudflare... Hoje, muita gente está usando inteligência artificial, eu inclusive, acho que aumentou muito a produtividade, mas a gente está sendo inteligência artificial 1.0, onde a inteligência artificial diz para a gente o que, sei lá, uma linguagem como C, por exemplo, que é uma linguagem muito poderosa, e não vou dizer difícil, mas ela é uma linguagem... Dá para fazer, as coisas são mais básicas, digamos assim, então você tem mais... Um sistema operacional você escreve em C, basicamente, tá certo? Então se você pegar o Windows, o Linux e tal, eles essencialmente são escritos na linguagem C. Tem um pedacinho Assembler, o Android especificamente tem alguma coisa em Java, mas o grosso lá é feito em C. E o C é como se fosse um inglês e você transforma aquilo em linguagem de máquina, naqueles 1 e zeros. Então, quando você pede para o ChatGPT te ajudar a fazer um programa, ele te ajuda escrevendo nessas linguagens que a gente entende ainda, o C e tal, e você vê, se acontecer tal coisa, faça tal coisa, escreva tal coisa na tela, faça o cursor mudar para cá, para lá, etc. Mas já está começando a vir uma segunda geração porque existe uma perda, né? Para a gente usar essa linguagem em inglês e disso transformar em linguagem de máquina, existe uma perda de performance. Não é super grande, mas ela existe. Então já está vindo uma nova geração dessas linguagens de inteligência artificial, tipo ChatGPT, que já estão criando os programas em linguagem já mais de máquina, né? Ainda são modelos muito de testes e tal, mas já está começando a aparecer. E aí vem a pergunta, será que isso também não vai um dia começar a ser usado em larga escala? Porque, teoricamente, vai ter uma performance melhor, talvez mais seguro, tal. Mas, por outro lado, a gente não vai ter muita ideia do que acontece. Porque hoje, de um jeito ou de outro, a gente consegue olhar aquele programa e consegue ter uma ideia do que aquele programa faz. Às vezes demora um pouco mais, às vezes é um pouco mais difícil, algumas coisas, às vezes... Pode seguir um caminho que talvez não seja o mais óbvio, pode ser um caminho um pouco mais longo. Nem sempre o caminho da inteligência artificial é o melhor. Às vezes ele seguiu um caminho, mas se ele seguisse aqui um pouquinho diferente, faria um caminho melhor. Acontece muito, tá? E às vezes ele começa um caminho errado, e aí a inteligência artificial tem essa característica das alucinações, dele nunca dizer que ele está errado, que ele não sabe. Ele sempre, não, vamos tentar consertar. E às vezes ele vai pegando o caminho errado e às vezes você está num ponto aqui, para vir no ponto aqui, ao invés de ele fazer esse caminho aqui, ele tá vindo para o outro lado, ele vai dar a volta no mundo para chegar aqui. Ele chega, mas ele dá a volta no mundo. Pô, era mais fácil você virar um pouquinho e andar para o outro lado, era mais curto. Mas enfim, para piorar, você tem aí os caras que estão querendo que a inteligência artificial comece a controlar o governo e a sociedade. Porque na cabeça deles... porque assim, a matemática, ela é muito... Quando você não entende muito de matemática, essa coisa de você fazer 1 mais 1 ser igual a 2 sempre, isso, nossa, é uma coisa meio mágica. E aí você começa a fazer alguns modelos, esses modelos começam a funcionar, e você faz lá uma curva lá, catenária, embaixo de uma ponte, nossa, aí você faz aquela curva tal da catenária, coloca a ponte em cima, a ponte não cai, nossa, que maravilha, tal. Então parece que a matemática vai resolver todos os problemas da nossa vida. Não é bem assim a coisa, especialmente na sociedade civil, e
E agora com essa questão também da gente, da gente entender cada vez menos da ciência, cada vez menos da tecnologia, porque a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Então, por mais que você entenda de computação, em geral você entende num pedacinho pequenininho, você não entende de tudo, né? E mesmo, por exemplo, eu compilo Android, mas eu não entendo tudo do Android. Eu sei pegar lá aquelas 1.200.000 arquivos e compilar aquilo e fazer um Android. Agora, para que serve exatamente cada um daqueles 1.200.000 arquivos? Porra, eu não tenho nem ideia. Posso até olhar um por um e entender, a grosso modo, para que alguns servem, mas todos, difícil. Enfim, a coisa fica muito complexa, né? Claro que tem equipes, claro que tem tudo, mas enfim, o conhecimento vai se diluindo muito, então você não consegue entender o todo, né? E cada vez mais a gente está dependendo da tecnologia. E acontecem coisas como aconteceu hoje na Cloudflare. Agora, fazer um exercício aqui de pensamento. Imagina se a sociedade inteira tivesse ligado, dependesse realmente. Hoje, claro que muita coisa depende da internet, mas estou falando se o governo fosse a internet e o governo tivesse caído hoje, como é que ia ser o negócio? Pensou? Isso aí, caiu o Cloudflare, caiu o registro.br, quer dizer, se o seu site usava o Cloudflare e você falava, não, eu vou desligar o Cloudflare, você nem conseguia desligar, porque o registro.br, que é onde você registra o DNS, ele estava fora do ar. DNS é como se fosse uma lista telefônica, tá? Quando você entra na internet, você coloca lá, sei lá, mises.org.br, ele vai nessa lista telefônica e olha lá, procura, fala, mises.org.br é o servidor número, sei lá, 1.1.1.2, sei lá. Então eu vou nesse endereço. Então essa lista, e aí você muda, você fala, ó, se eu quiser usar o Cloudflare, vai ser 1.1.2. Se eu quiser ir direto no site do Mises, vai ser, sei lá, 1.1.1.1, sei lá, os números lá. Então nem isso estava funcionando, né? Então interessante, da gente... Acontece, os caras resolveram, não é o fim do mundo, tem o Cloudflare, tem vários outros serviços, a gente costuma chamar esse tipo de serviço normalmente de CDN, apesar de que ele tem outras coisas também no meio, mas tem da Google, o Google CDN, muito bom, tem da Amazon, a AWS, umas soluções muito boas também, tem várias empresas, você pode fazer o seu também, é difícil porque esse serviço que a Cloudflare ele oferece, na verdade são vários servidores, você precisa ter uma estrutura imensa no mundo inteiro, não adianta você ter um servidor só fazendo isso, mas se você for pequenininho e quiser fazer, aliás, você nem precisa ter, tá? Dá para você ter direto no seu site, não precisa usar esse serviço. Quando você tem muito movimento, é bom ter um negócio desse até para segurar ataques, para otimizar os acessos. Às vezes você tem imagem, você está vindo do Brasil, ele pega a imagem num servidor aqui no Brasil. Você está nos Estados Unidos, ele pega uma imagem no servidor dos Estados Unidos. Então, você tem um tráfego mais perto, fica um pouquinho mais rápido. E tudo bem que você vai falar, mas é 1 milissegundo. Pois é, mas os sites hoje em dia são gigantescos, são 4 trilhão de coisas. E esse 1 zilissegundo que você ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, você soma tudo, faz uma diferença grande. Então é isso, espero que o Carl Sagan esteja errado nessa profecia de que essas coisas não... Essa coisa ele é um cara que gostava muito de tecnologia, mas ele tinha uma certa coisa meio pessimista de que esse negócio não ia dar muito certo. Mais cedo ou mais tarde isso ia estourar a nossa cara. Eu acho que não, eu acho que a gente vai ter uns pequenos probleminhas, mas eu acho que são sistemas antifrágeis, eles vão melhorando, né? Pode ter certeza que o pessoal da Cloudflare, eles vão melhorar um pouquinho as coisas agora, para não ter mais problemas no futuro. Se eles não melhorarem, o concorrente vai melhorar. É assim que funciona o mercado. Um abraço, até logo.